Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para a nossa aula, é a aula de número 3, da introdução à teologia pentecostal. Estamos falando de bibliologia e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às posições, falando da posição liberal no último vídeo, tratando a Bíblia como literatura. Então nós vamos dar continuidade, mas antes eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não apertou esse botãozinho vermelho e se inscreveu no nosso canal, eu te peço humildemente que se inscreva, ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo no canal. Também te convido para deixar aquele like para ajudar o YouTube a reconhecer que o conteúdo do canal é relevante e a se expandir para mais pessoas, e também para que você possa vir a compartilhar os vídeos, conteúdo aqui publicado em seu grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram, E deixe os seus comentários, vamos nos conectar, Então, deixa eu puxar aqui um bocadinho aqui, isso. Então vamos para a sequência da nossa aula. Nós vamos falar da posição neo-ortodoxa, falando do liberal, agora a posição neo-ortodoxa. Vai começar assim, reagindo contra o liberalismo teológico, principalmente na Alemanha. Estamos tratando essa teologia sistemática para pentecostal, que está dizendo assim, reagindo contra o liberalismo teológico, principalmente na Alemanha, ensinam os neo-ortodoxos que a Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Então, olha o que a neo-ortodoxia ensina, que a Bíblia Sagrada, ela só se torna verdadeiramente a palavra de Deus a partir do momento em que nós, ao ler, temos um encontro, uma experiência com Deus. E isso é um erro muito grande, pois experiência com Deus nós temos em nossa conversão, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e reconhecemos a voz do Senhor, o que Cristo fez na cruz. Isso eu creio que é uma experiência de conversão. Então, muitas pessoas que estão ali, que vai ouvir o Evangelho pela primeira vez, aceita, às vezes nem pegou a palavra de Deus, a Bíblia, para ler, mas foi impactado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então esse negócio que ela só se torna a palavra de Deus à medida que nós lemos, temos uma experiência com ela, isso não combina. Por quê? Porque a pregação, uma pregação tem poder de mudar a vida. E ali é uma experiência que nós temos com Deus da Bíblia. Então nós temos que ter cuidado, pois só ter experiência para tornar a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus. Então vai continuar assim, apesar das aparências, esse posicionamento abre espaço para muitas especulações danosas à fé cristã. A Bíblia não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Sem dúvida, ela é a palavra de Deus. Portanto, erram aqueles que afirmam: a Bíblia fechada é um simples livro. Aberta, a boca de Deus falando. Nada mais errado. Aberta ou fechada, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Então nós temos que ter cuidado de falar isso. Por algumas vezes eu já falei: a Bíblia fechada é um livro, aberta é a boca de Deus. E o meu pastor, ele sempre falou que a Bíblia de capa a capa, aberta ou fechada, é a palavra de Deus. Então, ela não é um simples livro fechado, não. Ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. Há que se tomar muito cuidado, pois com as sutilezas teológicas, desta é que nascem as heresias. Ou seja, por um descuido começamos a viver heresias em nosso âmbito, em nossas igrejas, em nossos estudos teológicos. Karl Barth, apesar de seus esforços
em combater o liberalismo, não foi de todo feliz. Ele deveria, por exemplo, ter ensinado que a Bíblia, independente da reação de seus leitores, jamais deixou de ser a palavra de Deus. Porque, vamos lá comigo, eu sou cristão, sou evangélico, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se esse caso fosse verdadeiro, de ela só se tornar a palavra de Deus, ao momento em que nós temos uma experiência, à medida que lemos, como que fica aqueles que são ateus, mas que lê a palavra da Bíblia só por cultura? Então ela para eles não é a palavra de Deus, porque não tiveram experiência. Agora, a experiência é nossa, como podemos dizer, nossa entrega a Deus. Lendo a palavra, buscando em comunhão na oração, nós vamos ter experiência. Indo à igreja, praticando o culto racional, vamos ter experiência. Então, esse negócio de só é a palavra de Deus, se ter experiência com Deus, não cola. Embora considerado o maior teólogo do século XX, Barth não foi todo ortodoxo. E como todos o sabemos, no terreno das Sagradas Escrituras não há meia ortodoxia. A ortodoxia tem que ser absoluta. Se a tornarmos relativa, não teremos então nenhuma ortodoxia, e sim heresias, apostasias e erros. A neo-ortodoxia de Barth não foi de todo eficaz, pecou pelos meus termos. Então, aqui está nos ensinando que não tem como conciliar uma coisa com a outra. Ou você considera a Bíblia toda ortodoxa, ou descamba para o liberalismo e acabou. Esse de meio termo não existe mediante a palavra de Deus. A Bíblia diz, seja o vosso falar, se ensina ou não. O que passar disso é procedendo ali. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, para mim não é a palavra de Deus. Pronto. Ou você é liberal ou você é ortodoxo. Então não tem esse negócio de meio termo, né? Então não existe. Agora vamos falar da posição conservadora. Glória a Deus. Os ortodoxos afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Os ortodoxos afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos-la no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa regra de conduta, de fé e de prática. Tudo aquilo que formos fazermos como cristãos tem que estar baseado na palavra de Deus. Não tem como querer selecionar porções pingadas da Bíblia para montar o seu conceito. Não. Isso aqui cabe a mim, isso aqui cabe. Não. É a Bíblia, o todo, a palavra de Deus. Se a Escritura diz é a nossa obrigação ser obediente sem quaisquer questionamentos, ela é soberana. Os cristãos jamais deixaram de ser dogmáticos quanto à origem divina da Bíblia. Agora, a igreja primitiva, firmados principalmente em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, os cristãos primitivos tinham os profetas hebreus como oráculos de Deus. Igual deferência concediam eles aos escritos dos apóstolos de nosso Senhor e daqueles que lhe foram íntimos seguidores, Marcos e Lucas, por exemplo. Então nós estamos falando da posição conservadora, agora na época primitiva. No século II, quando o herege Marcião se insurgiu contra as Sagradas Escrituras, tentando extirpar do cânon os livros apostólicos, por considerá-los escandalosamente judaicos, os líderes da igreja condenaram-no em uníssono e energicamente. Atuando como porta-voz dos pastores e bispos, Tertuliano escreveu contra Marcião, numa apaixonada apologia do cânon atual da Bíblia Sagrada. Então você vê, quando alguém se levantou contra a palavra de Deus, Deus também levantou o homem para defender a palavra de Deus. Então,
Enquanto um se levanta, o inimigo levanta um para blasfemar contra a palavra de Deus, Deus levanta pessoas, homens de Deus, para defender, né, a inerrância da Bíblia. Orígenes de Alexandria, nascido no Egito por volta de 185, também saiu com presteza a fim de defender o cânon das Sagradas Escrituras. Ele asseverou que tanto as Escrituras do Antigo quanto as do Novo Testamento foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo. Logo, acrescenta o doutor alexandrino, as Escrituras Sagradas foram redigidas pelo Espírito de Deus. Nascido em 296, Atanásio tornou-se conhecido como o pai da ortodoxia em virtude de seu apaixonado zelo pela pureza doutrinária da fé cristã. A semelhança de seus predecessores, fez ele uma brilhante apologia da inspiração divina das Escrituras Sagradas como a palavra de Deus. Então, o mesmo Espírito que capacitou Pedro, Paulo, João, Marcos, Lucas, é o mesmo que capacitou os profetas do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, as escrituras que os autores do Novo Testamento pregavam eram o Antigo Testamento. Quando o Evangelho disse que Cristo abriu o livro que caiu no profeta Isaías, disse que lá estava se cumprindo, estava escrito que os cegos terão visões, os coxos voltarão a andar, né, por assim em diante, é o Antigo Testamento. Então Cristo usou do Antigo Testamento reconhecendo como a palavra de Deus. E muita gente diz que o que vale é só o Novo, o Antigo não. Para, né? Dá licença. Então agora nós vamos ver a palavra de Deus a respeito dos reformadores. Ao deflagrar a reforma protestante, Martim Lutero fez questão de ressaltar a importância da Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Se até aquele dia a Igreja de Roma tinha suas tradições como mais importantes que a Sagrada Escritura, veio Lutero e afirmou que estas são a nossa única norma em matéria de fé e prática. Foi a partir desse ponto doutrinal que Lutero revolucionou espiritualmente a Igreja de Cristo, levando os fiéis a depositarem toda a sua confiança no Antigo e Novo Testamento. Então, os católicos eles colocam a prática, né, como diz, sacramentos acima da Escritura, né, alguma coisa assim. Então, isso é um erro muito equivocado, né? Cognominando a Bíblia como o berço que traz o Cristo, Lutero, natural de Eisleben, na Alemanha, defendeu ardorosamente a inspiração divina das Sagradas Escrituras. Exortava ele os cristãos a lerem a palavra de Deus sobre a luz de Cristo. João Calvino, de igual modo, sustentava a origem divina da Bíblia, visto que Deus se comunicou por sua palavra, devida a todos os que ele recebeu por sua graça. Disso devemos inferir que os fez participantes da vida eterna. Eu digo que na palavra de Deus há tal eficácia de vida que a sua comunicação é uma segura e certa vivificação da alma. Entendo por comunicação não a geral e comum, que se propaga por céus e terra sobre todas as criaturas do mundo. Porque, conquanto esta vivifique todas as coisas conforme a sua respectiva natureza diversa, todavia, não livra nada nem ninguém da corrupção. Mas a comunicação a que me refiro é especial, e por esta a alma dos crentes é iluminada no conhecimento de Deus e de algum modo é ligada a Ele. Então os grandes pais, né, os grandes teólogos antigos, João Calvino, entre outros, nós vamos ter John Hus, John Knox, são grandes homens que Deus levantou, né, para trazer a teologia baseada na Bíblia, que eles consideravam as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus, né? Então que agora vamos falar sobre os pentecostais. Como que os pentecostais entendem, né? A comunidade de fé pentecostal, formada principalmente pelas Assembleias de Deus, sempre acreditou ser a Bíblia inspirada, a inerrante, infalível
e completa a palavra de Deus. Vejamos como se posicionaram alguns de nossos maiores e mais respeitados teólogos. O missionário finlandês Lars Erik Bergsten, que durante 5 décadas peregrinou pelo Brasil ensinando a lídima doutrina bíblica, assim se posicionou acerca das Sagradas Escrituras. Deus, que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, queria que a sua palavra não ficasse guardada pelos homens, apenas através da experiência com ele ou pela tradição falada. Isto é, os pais contando para seus filhos e etc. Deus queria que as verdades reveladas fossem conservadas em um autêntico documento. Por isso, ele mesmo tomou as providências para que suas palavras, revelações e acontecimentos, maravilhas operadas em meu seu povo, fosse escrito. Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos do Brasil, afirmou acerca da origem divina da Bíblia. É a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Então veja que Antônio Gilberto atesta a trindade, Pai, Filho e Espírito, envolto daquilo que consideramos como a inspirada palavra de Deus. Então, o liberalismo, a neo-ortodoxia não dá para aceitar. Temos que ser ortodoxo, fiel, né, para acreditarmos, né, que a Bíblia é a palavra de Deus e ao mesmo tempo que ela falou com pessoas no passado, há 2000 anos atrás, fala conosco hoje, que ela é viva, é eficaz. Toda vez que ler, abrir uma Bíblia para meditar, tem uma mensagem de Deus para a nossa vida, porque o autor da Bíblia não está morto, está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Então, meus queridos irmãos, chegamos aqui, né, ao fim de mais uma aula e eu peço que os irmãos se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem o canal e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém.